Nunca se falou tanto em orientações terapêuticas como nos últimos tempos. Em causa estão as regras clínicas de prescrição que vão apoiar os médicos na decisão, tendo em conta não só o benefício para o doente, como a contenção de gastos em saúde com medicamentos. Como é de conhecimento público, a Direção-Geral de Saúde e a Ordem dos Médicos estão a trabalhar em conjunto para a criação de um documento nacional nesse sentido. Mas há hospitais do país em que o acesso a medicamentos inovadores para o cancro, hepatites e para outras doenças mais complicadas não está disponível. Como é que isto se resolve e que impacto é que estas orientações têm ou podem ter na vida dos doentes é o que vamos saber no Especial Saúde. São meus convidados Vítor Neves, Presidente da Europa Colon Portugal, Associação de Luta contra o Cancro do Intestino, Manuela Neves, Relações Públicas da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, Vítor Baião, Presidente da Associação Portuguesa de Psoríase. Obrigado aos três por mais uma vez estarem comigo no Especial Saúde. É um prazer tê-los aqui. É um prazer ter doentes, associações de doentes no programa. Engenheiro Vítor Neves, temos dado conta de manchetes, de aberturas de telejornais e de outras coisas, tendo por base, de facto, a falta de acesso dos doentes oncológicos a tratamentos de que precisam, inovadores ou não. O que é que se passa? O que é que o senhor, como Presidente de uma associação de doentes, nesse sentido, tem sentido? Aquilo que se passa os doentes oncológicos são uma grande faixa dos doentes crónicos e dos doentes que precisam de tratamentos não só inovadores, mas tratamentos constantes. São doenças que normalmente se prolongam. E aquilo que se nota agora, nós sabemos que o país está em dificuldades financeiras, como é público, e ouvimos isso todos os dias. Mas não nos deixam não nos deixa esquecer esse tema, pois não. Mas aquilo que se nota é que, de facto, e essa é a primeira grande dificuldade, é que não há uma igualdade de acesso a tratamentos no país inteiro. Nós percebemos que as pessoas são todas iguais, percebemos que para as mesmas doenças, com os mesmos sintomas, com o mesmo perfil, qualquer um de nós devia ter acesso aos mesmos medicamentos, se estivesse no Porto, na Covilhã, em Lisboa, ou noutro hospital até na mesma cidade. Isso não acontece, não há regras, como sabe. Claro. Falou no acordo que houve com a Direção-Geral de Saúde e com a Ordem dos Médicos, na área da oncologia, ainda não está nada criado. Não estão definidas as regras, não é? Nós saibamos. Mas além das regras, depois é preciso implementá-las, porque também já houve vários planos oncológicos, como todos sabemos, e vimos o resultado que deram. Portanto, é com grande apreensão que nós vimos que os 7.000 novos doentes que o cancro do intestino tem em Portugal todos os anos, claro, com uma mortalidade muito grande, como é que vão ser tratados? Desamparados. Como é que vão ser os tratados? Doentes estão desamparados, sendo que os doentes neste momento estão desamparados. Os doentes, um doente oncológico tem um perfil de fragilidade muito grande. Específico. Desde que sabe que tem uma doença oncológica, a tendência é ele pensar na pior hipótese, que é a morte. E, portanto, a partir daí temos que apoiá-lo a construir uma imagem de que a doença oncológica nem sempre é morte, de evolução, de encarar a dificuldade e a vida de outra forma, e daí ele ganhar outro ânimo. Mas o doente não nos interessa só dizer que ele deve ser o centro das decisões. Ele tem que perceber, o doente oncológico, que deve interferir no seu programa e na sua terapêutica. Claro. Portanto, a Europa Colon vai fazer isso e faz, que é incentivar, motivar os pacientes a perguntarem, a intervirem junto do seu médico assistente, não a interferirem no processo clínico, claro, que ela é do cientista e do médico que está à frente. Mas que interrompa, mas que se interrogue porque é que é aquele tratamento, claro, porque só há aquele tratamento, porque é que é a opção clínica é aquela. Portanto, os pacientes têm que intervir mais. E quando eles intervirem e sentirem que têm as respostas adequadas e se tiverem dúvidas, cá estamos as associações dos pacientes para poderem ser o apoio no esclarecimento. Nós temos uma linha de apoio que funciona diariamente. Eu acho que os pacientes se vão sentir mais apoiados do que estão agora. Claro. É óbvio também que os pacientes têm muitos direitos e têm que os conhecer, mas também têm muitos deveres, que é a adesão à terapêutica. Sabemos... Mas no vosso caso isso não se coloca grandemente, a adesão à terapêutica. Não é uma patologia em que o doente não queira tomar, ou é? Não, é uma patologia em que já há terapêutica ambulatória e nós, desde aquele estudo do professor Vila Verde Cabral em 2010, nessa altura já eram 18,6% que não continuavam os tratamentos por dificuldades financeiras. E nós tememos que daqui para a frente, e conhecemos casos, que já há dificuldades das pessoas conseguirem pagar os medicamentos quase em ambulatório. Esse é que é o problema, não é que as pessoas não tomem os medicamentos porque não queiram ou por causa dos efeitos secundários, é porque de facto não têm dinheiro para os comprar. E, e portanto, esta vantagem que também devia ser compensada e livre, e o acesso livre aos medicamentos que são para a área oncológica e a isenção das taxas moderadoras, um doente oncológico
nós temos que ter a obrigação de lhe conceder todas as facilidades possíveis para ele poder ter acesso aos meios que lhe possibilitem dar o apoio. Até, muitas vezes nós vemos, e estamos aqui a falar em tratamentos e quase estamos a equiparar a medicamentos. Nem sempre é assim. Pois. Porque se nós tentarmos dificultar ou atrasar os diagnósticos, ou não conseguir ter diagnósticos a tempo, e esse atraso for diferir no tempo o início dos tratamentos, sem que nós queremos, estamos a dificultar o acesso também à terapêutica, mesmo sem falar em medicamentos. Portanto, os doentes oncológicos têm o direito de ter diagnósticos a tempo e horas e rapidamente, o início nos tratamentos dos tempos oportunos e que os ciclos dos tratamentos sejam efetuados a tempo e horas. E quando há tratamentos que têm que ser comprados em ambulatório, que de facto eles tenham, ou que se averiguem se eles têm capacidade financeira para os poderem concretizar. Para os poderem concretizar. Manuela Neves, bem-vinda também. Muito obrigada. O que é que se passa com a esclerose múltipla? Está na mesma situação da parte oncológica ou não? Ou aí há melhorias grandes? Não me parece, infelizmente, não me parece que haja melhorias grandes. A situação concreta que nós temos é principalmente no Norte, no Porto, começou tudo no Hospital de Braga, em que, por decisão da administração do hospital, passou unicamente a prescrever-se um único medicamento a todos os doentes de esclerose múltipla. Isto a todos os doentes de primeira linha. Considerou-se que, por uma razão puramente economicista, que todos os doentes deveriam tomar um único medicamento, deixando todos os outros de lado, porque dessa forma as administrações hospitalares ou um conjunto de administrações hospitalares poderia aceder a um preço mais baixo em sede de negociação. E esta situação ocorreu concretamente no Hospital de Braga, como disse, já há uns meses atrás, e existe uma vontade forte de acontecer isso num conjunto dos hospitais do Norte. Aliás, chamado G14, não é? O chamado G14, exatamente. Aliás, nós, SPEM, bem como a ANEM e a TEM, que eu também aqui represento, outras duas associações de esclerose múltipla, fomos recebidos no Porto, precisamente por 4 administradores hospitalares, São João, Braga, Gaia e... falha-me com certeza, Santo António, já me lembrei, e aquilo que nos foi dito foi precisamente que havia a intenção de que essa atitude que foi tomada pelo Hospital de Braga, em primeiro lugar, ser tomada por aquele conjunto de hospitais do Norte e estender-se ao resto do país. Mas diga-me uma coisa... O que é facto é que em Lisboa, ou na zona de Lisboa, já aconteceu, porque temos referência de 2 casos no Hospital Garcia Dorta, em que 2 doentes de esclerose múltipla foram mandados para trás, de volta ao seu neurologista, para que o neurologista prescrevesse o medicamento, vamos chamar-lhe adotado. Explique-me, esses doentes estavam se calhar a fazer medicamentos biológicos, todos eles, não? Sim, pronto, provavelmente. que são de facto casos. O que é que acontece a esses doentes a partir do momento em que param essa terapêutica, que era certamente a terapêutica adequada, e passam a fazer a tal outra que é adotada? O que é que acontece com eles fisicamente, mentalmente e tudo isso? Eu julgo Qual é o que efeito? a resposta concreta e a resposta rigorosa a essa pergunta deverá ser feita para já caso a caso e deverá ser feita ao neurologista de cada doente. Sim. O que é facto mas vocês é na que associação têm conhecimento nós sabemos e sabemos com todo o rigor científico que estes 6 medicamentos de primeira linha que existem no mercado português são diferentes entre si, têm tomas diferentes, têm dosagens diferentes. Tanto assim é que muitos neurologistas começam um determinado medicamento com um doente que não resultam e por isso passam para outro. Portanto, as diferenças existem. Mas sentem, há queixas dos doentes? Há imensas. E eles queixam-se de quê, Manuela? Queixas dos doentes, queixas de que não se adaptam bem ao novo medicamento, queixas de... Qualidade de vida. Lembro-me de um doente que nos disse... não nos deu autorização de divulgar o nome dele, nem tampouco o hospital. Eu teria todo o gosto em fazê-lo, mas infelizmente não posso. Claro que nos revelou que passou a ter mais surtos. Muitos casos de pessoas chegam-nos comunicações através do Facebook ou do Twitter a dizer vou desistir da medicação. Aquilo que nos foi garantido por este conjunto de administradores é que, no caso da medicação adotada, não servir a um determinado doente, então que é feito um pedido especial a uma entidade
extra o próprio neurologista para que o doente possa tomar outro medicamento. Sabemos que isto já aconteceu e sabemos que o neurologista desesperou, o doente desesperou com a espera da resposta. Portanto, entre não ter medicação nenhuma e ter aquela menos adequada, o médico optou por ter aquela menos adequada. E se me dá licença, isto leva-nos a outra conta que é importante fazer-se. Se de facto o doente que não se adapta à medicação adotada pode ter acesso a outra, sim, e se nós temos 300 casos por ano, e se estas novas regras são para os novos doentes, sim, daqui a 5 ou 6 anos estamos exatamente na mesma como estamos hoje. E esta dita capacidade negocial grande, então fica por terra. Claro. E mesmo relativamente a esta capacidade negocial, não entendemos a fazer fé naquilo que foi uma notícia da agência Lusa, de que os médicos dos hospitais da zona de Lisboa, que pretendiam fazer a mesma coisa que o grupo de hospitais do Porto, não queriam sujeitar-se à escolha do Norte. Sim. Isto é uma coisa um bocadinho estranha, porque se o acento tónico é a capacidade negocial... Claro. E já vamos falar, na questão da orientação terapêutica, de facto, que aí tem de ser analisada de uma outra vertente, mas primeiro queria saber qual era a situação de cada associação. Vítor Baião, muito obrigada também por ter vindo. No caso da psoríase, qual é o ponto da situação? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de psoríase, uma doença autoimune, crónica, não contagiosa. A psoríase, juntamente com as artrites e com outras doenças imunodependentes, foi motivo de um despacho do Sr. Secretário de Estado da Saúde, o despacho número 18.419/2010, quanto à regulamentação do acesso aos medicamentos ditos biológicos. Sim. Foram determinados os meios e as formas como os doentes deveriam ter acesso a esses medicamentos. Foram criadas as regulamentações, foram criadas as normas, as bases de dados e foram indicados os 6 medicamentos tipo que podem ser utilizados nessa aplicação. Como sabe, esses medicamentos são de uso exclusivo e cedência hospitalar, portanto, o doente não tem acesso a esse doente senão através... Não pode comprar na farmácia, não pode ir à farmácia. Não está disponível na farmácia. Na farmácia. São medicamentos, como disse muito bem, por serem inovadores, são muito mais caros, mas que levam o doente a estágios de satisfação do seu dia-a-dia muito bons, claro, e, em alguns casos, até à remissão da doença. A doença é crónica, portanto, não tem cura, mas tem casos em que pode estar haver... controlada, não é? Muito controlada e até pode estar o caso, no caso da psoríase em placas, de haver a remissão completa e o doente ficar completamente limpo das escamas brancas que são a apresentação ao nível da pele da doença. O que nós verificamos é que nem todos os hospitais comprem esse despacho. O despacho. O despacho é de 2010, disse. O despacho é de 2010. Esteve em vigor sempre sem qualquer preocupação, mas a partir de 2012, fins de 2011, começámos a sentir algumas dificuldades da parte dos hospitais. E medidas que nós não compreendemos absolutamente. Por exemplo, abrir uma embalagem de um medicamento que tem 4 doses, cada uma delas semanais. Dar ao doente 2 doses e dizer, olha, agora venha cá daqui a 15 dias buscar as outras 2 doses. Nós perguntamos quais são os benefícios económicos ou financeiros desta medida. Sim, porque vai dar na mesma, não é? O doente vai receber na mesma as 4 doses, portanto. O que vai acontecer é que o doente vai perder horas de trabalho, vai perder despesas com transporte, vai perder o seu tempo e para se deslocar novamente ao hospital. Claro. Portanto, será a taxa moderadora, se calhar paga outra taxa moderadora por ir lá, será por aí? Por enquanto o acesso à farmácia não está ainda a taxa moderadora, por enquanto. Por enquanto, não é? Que isso é um dos nossos casos também muito dependentes, porque nós, como doentes crónicos, não vamos ao médico quando queremos, vamos ao médico quando a nossa doença nos exige. E, portanto, deveríamos ser considerados doentes crónicos, o que não conseguimos, em termos já vamos às normais. taxas moderadoras. Portanto, há queixas também da psoríase e dos doentes da psoríase que lhes chegam à associação relativamente a esta contenção de despesas que se reflete depois no acesso aos medicamentos. É isso que me está a dizer, não é? Foi criada, engenheiro Vítor Neves, em setembro passado, uma comissão
formada por representantes da Ordem dos Médicos e da Direção-Geral de Saúde e, portanto, com o aval do Ministério da Saúde, de facto, para se fazer as normativas terapêuticas relativamente aos medicamentos que deveriam de ser disponibilizados para as diferentes patologias. Isso está a ser feito, algumas já saíram para algumas especialidades, outras não. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, nós vemos aparecer, como vocês já aqui referiram, grupos de administrações de hospitais em diversas partes do país, já apareceram no Porto, já apareceram em Lisboa, fala-se no Algarve, quiçá em Coimbra, etc., etc., que resolvem dizer não, aquilo que está feito com o aval do Ministério por este grupo não chega, é preciso ir mais longe. E vamos diminuir ainda o volume de medicamentos. O que é que tem a dizer sobre isto? Há, de facto, aqui... Parece que é legal, aquilo que eu tenho ouvido dizer é que isto é legal. É legal fazer isso, portanto, dentro daquele grupo de medicamentos que é apontado pela Direção-Geral e pela Ordem dos Médicos, as administrações decidem que mesmo assim estão a ser mais papistas que o Papa, como se costuma dizer, porque de facto é o próprio Governo, são as próprias instituições que determinam que é aqueles medicamentos, mas eles diminuem ainda. O que é que tem a dizer? O que é que se pode dizer? Qual é o seu sentir? Eu começo pela primeira frase, há pouco nós entendemos que é preciso fazer cortes e desperdícios. Agora, já há muito que se vem falando que o perigo das atitudes na saúde, neste estado financeiro do país, é olharmos só para a parte económica e fazermos alguns cortes cegos. E nós não tivemos acesso a todo o documento que foi elaborado por aquele grupo daqueles 14 hospitais, tivemos acesso a uma parte. Mas acho que era só aquele anexo, acho eu. Acho que não era muito mais que isso. Pelo texto, presumi que não fosse, porque fazia referência a outro documento. Mas a pergunta é que nós levantamos é a seguinte: então existe um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, na Direção-Geral de Saúde, e há um grupo de hospitais que, à parte esse grupo ministerial, elabora um outro documento. Esse documento de medicamentos possíveis de prescrever foi feita com que base? Numa ótica de central de compras minimalista em termos financeiros, ou foi elaborado em conjunto com a Ordem dos Médicos, pelo menos, para eles participarem e terem uma opinião científica na eficácia, no custo-benefício, que nós entendemos que é preciso ter em conta, como é óbvio, ou foi só na ótica economicista? Se foi só na ótica economicista, achamos que foi muito mal, porque fazermos cortes cegos na saúde nos doentes oncológicos, a medicina evoluiu muito, nós sabemos disso. Acompanhamos doentes que têm, outrora, há 5, 6 anos atrás, tinham uma morte muito mais curta e sobretudo, uma sobrevida sem tanta qualidade como têm agora. E somos testemunhas que algumas coisas têm evoluído e têm sido vantajosas para os pacientes. Que se reduza, mas que tenha... Então, os medicamentos estão aprovados pelo Infarmed, tanto quanto nós sabemos, todos eles. Então, estão aprovados, qual foi o critério de aprovação? E agora, para serem eliminados ou substituídos, não sei... Como é que é? As próprias entidades que os aprovaram devem participar nessa decisão. E penso que o Ministério está atento e está a fazer isso. Nós sabemos e temos ouvido também na comunicação social a elevada dívida que o Estado tem às farmacêuticas. Aquilo que nós entendemos que os pacientes querem é que haja discussão e acordo e onde os pacientes... Eu penso que as associações de doentes, por aquilo que nós estamos aqui a evoluir, já são mais ONGs, propriamente a associação de pacientes. E têm capacidade... Não é para intervirem nem decidirem, mas para serem ouvidas, porque são o porta-voz daquilo que acontece na rua, e nos hospitais e nos corredores, porque muitas vezes nós entendemos que quem decide, o mar deve ser tão grande, que pode não ter a percepção daquilo que acontece no andar de baixo. Mas o que é certo é que em nenhuma destas associações, destes organismos que foram criados, as associações de doentes foram chamadas, pelo menos no vosso caso. Relativamente, e uma vez que o senhor tem conhecimento de concreto daquilo que se passa com a medicação para os doentes com cancro do intestino, aquilo que viu do Grupo do Porto, no documento do Grupo do Porto, do Grupo do Norte, e o senhor é do Norte, portanto não estou a fazer nenhuma crítica aqui em relação ao Norte ou ao Sul. O que é que sentiu? Sentiu que aqueles medicamentos eram o suficiente para tratar os doentes que estão... A nossa análise é muito fácil, doutora Mariana. A nossa análise é: aquele documento foi produzido por quem? Eu não sou médico, como sabe, mas aquele documento foi produzido por quem? E se a entidade terapêutica, segundo sim, mas se a entidade produziu aquele documento, tem interferência e tem uma validade científica, e a Ordem dos Médicos interviu, e as sociedades científicas interviram, e os pacientes, de alguma forma, foram ouvidos até para se provar a eficácia e a melhoria que muitos medicamentos têm,
Nós só temos que o aceitar. Agora, o Ministério cria uma organização interna, central, nacional. Aquilo que nós achamos é que tem que haver guidelines nacionais, como há nos outros países, que até tenham algumas normas economicistas, entendemos que também devem haver, mas que haja um espírito, uma coluna vertebral que seja igual para toda a gente. Claro. Faz um grupo umas normas no Norte, como é óbvio, faz outra em Lisboa e aos de Coimbra que querem. Achamos que isto não é o rumo para a saúde de pessoas oncológicas, de pessoas com doenças oncológicas, que vivem diariamente na dúvida de quanto tempo vão resistir e daquilo que vai saindo e de que medicamento é que me vai curar. Portanto, um paciente que está a fazer um determinado tipo de tratamento e é bombardeado com este tipo de questões e como disse, e lhe é sugerido que vamos agora trocar a sua medicação, ele interroga-se porquê é que me vão trocar. Porque se não lhe explicam que é para aumentar a eficácia, se calhar não podem explicar, ou se não lhe explicam isso, ele tem o direito de saber se é por uma via economicista, porque muitos deles até podem querer ter outra opção. Acho que deve haver uma coluna vertebral nacional, normas nacionais, credenciadas e justificadas pelas entidades científicas do país e que definam quais são os tratamentos que devem ser iguais para toda a gente. Não, falta aqui, de facto, uma reforma da saúde, mesmo em crise. É possível fazer-se uma reforma da saúde com a crise instalada? Na sua opinião? Eu entendo que, especialmente numa altura de crise, e como o Sr. Engenheiro explicou muito bem, é necessário nós reformularmos os nossos comportamentos. É necessário nós repensarmos as nossas atitudes. E, à altura de crise, somos impelidos a fazer isso. Eu pertenço à direção da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e isso dá-me o direito de falar à vontade do que é viver muito abaixo daquilo, ou com condições económicas muito abaixo daquilo que são as necessidades que nós somos obrigados a suprir. Aliás, sem piada, eu acho que qualquer governo teria muito a aprender com as associações em Portugal relativamente ao modo de utilizar os parcos recursos nas grandes necessidades que nós temos. Isto significa reformular, cortar, fazer cortes naquilo que se propagou tanto, cortar em gorduras, cortar naquilo que não é essencial. Não se pode fazer cortes cegos naquilo que é a qualidade de vida dos nossos doentes. Ainda por cima, com atitudes muito duvidosas relativamente à própria eficácia económica dessas medidas. Como é que vê o impacto destas orientações terapêuticas? E agora falava na Nacional. Vê, portanto, com bons olhos que haja um documento que congregue todas as opiniões dos diferentes elementos. E como é que vê depois a saída disto em várias áreas e em áreas geográficas que divide o país por diferentes grupos? Ou se isto não tivesse a acontecer e se eu não soubesse que está a acontecer, eu não acreditaria, porque não é legal, não é constitucional. Não é legal, não é isso que eu queria saber. Sequer. A senhora é jurista e é isso que eu queria a sua opinião, porque eu já ouvi dizer que é legal fazer-se isto, porque as coisas ainda não estão completamente criadas, eu julgo as regras... que nós temos que olhar com alguma subtileza, porque de facto é legal que cada hospital ou cada administração hospitalar possa escolher e possa decidir e possa negociar de uma determinada maneira dentro de determinadas regras, que no papel são regras muito apertadas. O que não é legal é que existam no país inteiro doentes que sejam tratados de uma maneira e doentes que sejam tratados de outra. Porque, repare, relativamente à situação da esclerose múltipla, vai haver doentes que têm toda aquela panóplia de medicação ao seu dispor e que o neurologista continua perfeitamente livre de prescrever, e só os doentes novos é que vão estar sujeitos só a um. E o desgraçado doente que mora no Porto e tem o medicamento adequado no Garcia de Horta, pronto, não tem o seu medicamento. E além disso, podíamos dizer que nem tudo o que é legal de facto é moral. Exatamente. Portanto, no último dos casos poderíamos ir por aí. O que é que acha também destas regras e destas determinações que têm acontecido, Vítor Baião? Sabe que o direito à saúde é um direito constitucional. Eu sei. Sabemos. Por enquanto, não é? O direito à saúde sempre foi manifestado através dos médicos. São os médicos que preconizam os medicamentos que os doentes devem utilizar para a melhoria do seu estado físico. Ora, nós, a Associação de Doentes, e nós, Psoríase, não aceitamos que os medicamentos que sejam receitados aos nossos doentes sejam por não médicos. E acha que é isso que está a acontecer? É isso que se preconiza. E continua a haver sem grandes vantagens económicas, pelo seguinte. O Infarmed discute todos os anos com os laboratórios os tetos
de fornecimento de determinados medicamentos. A partir desses tetos, os medicamentos que forem requisitados para além desse volume são gratuitos. O Estado não paga. Sim, tem sido assim. Claro, tem sido assim. Não, continua. O ano passado foram discutidos tetos para determinados medicamentos. Ora, no caso concreto da Psoríase, em que há 6 medicamentos, se formos reunir a só um, o teto desse medicamento passa a ser um. Claro. As vantagens de distribuir pelos 6 medicamentos os tetos que podem vir a beneficiar o doente são importantes. Até porque, no caso da Psoríase, o acesso ao medicamento biológico é menos de metade do que da média da Europa. Da média da Europa. E penso que será Portanto, em todas nós as patologias. teríamos no tendências caso dos biológicos. para continuar a subir com a participação das próprias indústrias farmacêuticas que contribuiriam com esses tetos para quando eles fossem investidos. Portanto, não ao receituário feito pelo administrador do hospital. O receituário tem que continuar a ser feito pelo médico. Ok. E não ao uso exclusivo do medicamento escolhido por razões economicistas que até podem não ser as mais aconselhadas para os doentes. Só 10 segundos para lhe dizer que deixava ficar aqui uma oferta. Vou mais uma vez vender o meu produto. Estamos a falar em poupança. O cancro do intestino resolve-se grande parte das vezes com o rastreio. Rastreio às pessoas de 50 anos, se fosse implementado em Portugal, ia poupar de 3 a 4 milhões de euros ao erário público. De uma forma farmacoeconómica iria. Enorme, e com um sacrifício muito pequeno. Claro. E além dessa, há outra que é muito grande, que poupávamos muitas vidas ao país de pessoas que vão morrer e que não morreria se fosse detectada a doença cedo. Esta é uma particularidade do cancro do intestino e se a tutela, e vamos continuar a bater no ceguinho até as pessoas acordarem, implementar o rastreio de base populacional, vai poupar muito dinheiro ao erário público. Muito obrigada. E ainda teríamos de falar nas taxas moderadoras e tudo isso, mas vai ficar para uma outra oportunidade em que nos focaremos nessa análise. Por hoje chegámos ao fim. Quero agradecer aos 3 o facto de me terem acompanhado neste especial saúde. Deixámos aqui alguns recados, esperemos que sejam ouvidos. E boa sorte para vocês. Muito obrigada. Façam lobby, é a única coisa que eu lhes desejo. Façam lobby, que pode ser que resolva alguma coisa. À altura de falar de livros, a sugestão da editora Lidl para esta semana é Um Outro Lado das Doenças Respiratórias, de Jaime Pina. Ler já sabe, faz bem à saúde, fica a sugestão. No espaço Harvard Medical School Portugal, hoje vamos falar de antioxidantes. O professor António Vaz Carneiro já está a postos, fique com ele. Eu despeço. Até para a semana.